Você já parou para pensar por que a sociedade moderna funciona com tantas regras e procedimentos? Max Weber explica isso ao definir a burocracia como o modelo mais racional e eficiente das organizações. Ao contrário do senso comum, burocracia não é só papelada ou problemas. Para Weber, ela se baseia na autoridade racional legal, obedecendo às regras e os cargos, não as pessoas. Isso traz justiça, previsibilidade e organização. Esse modelo funciona com regras escritas, divisões claras de tarefas, hierarquia, impessoalidade e seleção de competência, ou seja, cada um sabe o que deve fazer e como o sistema funciona. Mas Weber também alerta, se a racionalidade vir excesso, a burocracia pode transformar numa gaiola de ferro, tornando tudo rígido e tirando a liberdade das pessoas. Por isso, a burocracia é eficiente, mas precisa de equilíbrio para não desumanizar as relações. E com uma visão, tivemos a oportunidade de entrevistar dois grandes empresários, explorando como esses princípios principais aparecem nas organizações, sem usar o termo burocracia, justamente para evitar o sentido distorcido que existem hoje. Bom dia, eu sou Carla Nassif, mãe do Nassif, e eu também, a gente trabalha na Labor Rural, na parte de administração e gestão da empresa. E eu tô aqui para ajudar o Nassif com umas questões que ele pediu que a gente respondesse. Na sua visão, a presença de estruturas hierárquicas, regras formais e processos padronizados é essencial ou às vezes é mais uma exigência do que uma necessidade prática? Essa questão de hierarquia e de processos é muito importante, sim, porque isso faz com que mantenha uma clareza na empresa. Organização, responsabilidade, é importante isso para a gestão dos negócios. Contratos, os relatórios, os processos, quando eles são padronizados, eles ajudam a evitar erros e também vão dar mais segurança na hora da tomada das decisões. É igual na vida mesmo. Se a organização tivesse menos níveis de hierarquia e menos regras, isso tornaria o trabalho mais ágil ou poderia comprometer o controle interno? A agilidade, ela é relativa. Por quê? Ao mesmo tempo que as coisas pareçam mais ágeis, nem sempre, porque quando você começa depois, por excesso de simplificação dos processos, você começa a ter erro, e aí você vai ter retrabalho. E o retrabalho, além de tudo, ainda gera custos. Então, o ideal é que haja um equilíbrio, sabe? Entre a quantidade de níveis da hierarquia, de regras, também com o trabalho prático em si. É bem importante o equilíbrio. Como os mecanismos de controle, a divisão de funções e as normas influenciam o ritmo das decisões e a capacidade de adaptação da empresa? Então, esses mecanismos, eles dão estabilidade e previsibilidade, né? Quando cada decisão precisa passar, por exemplo, por várias pessoas, acaba sendo, às vezes, fica lento o processo. Mas, por outro lado, quando você tem tudo mapeado dentro da empresa, você tem os pontos, você consegue identificar os pontos de gargalo, você consegue dar mais previsibilidade mesmo para os processos. Então, é importante sim esse controle, porque a gente está tratando de um negócio e ele precisa ser lucrativo e a gente não pode, e a gente tem que ter mapeado na empresa cada processo para que a gente saiba também onde estão esses gargalos e esse funil que está minando às vezes e vão interferir lá na frente na lucratividade do negócio. Eu sou o Júnior, eu sou formado em administração de empresas e sou diretor da Mundial Acabamentos. Bom, então vamos para a pergunta aqui. Na sua visão, a presença de regras formais e processos padronizados é realmente essencial para garantir eficiência e profissionalismo na empresa ou às vezes torna uma exigência a mais do que uma necessidade prática? É fundamental, né, a hierarquia e a existência de regras e padrões dentro de qualquer empresa. Principalmente uma empresa voltada para resultados, é fundamental você ter controles, planilhas, contratos e, acima de tudo, uma hierarquia para você poder cobrar de cada pessoa a responsabilidade daquilo que ela tem que entregar.
Se a organização pudesse funcionar com menos níveis de hierarquia, menos regras e menos exigências de registro e autorização, o senhor acredita que isso tornaria o trabalho mais ágil e dinâmico ou poderia comprometer a consistência de controle interno? Sim, a gente não deve confundir o excesso de burocracia com a necessidade de hierarquia. Então, quanto menos níveis hierárquicos e mais horizontalizada for a organização, mais rápido ela vai responder às demandas que o mercado exige dela. Mas, contudo, é fundamental buscar um equilíbrio entre os controles necessários e a burocracia mínima de funcionamento, para também não ser uma, vamos dizer assim, uma empresa da mãe Joana, né? Em que tudo pode e tudo é liberado. Então, é fundamental buscar esse equilíbrio entre controle, processos e burocracia. E de que forma o senhor acredita que esses mecanismos de controle, a divisão clara de funções e o cumprimento rigoroso de normas influenciam o ritmo das decisões e a capacidade de adaptação da empresa em um mercado que exige rapidez e flexibilidade? Conforme eu disse na resposta anterior e também nessa, é necessário buscar esse equilíbrio, né? Uma empresa que não tem indicadores, né? Não tem onde se orientar, ela não sabe também onde ela vai chegar. Então é fundamental a empresa, né, mesclar, né, quais são os seus KPIs, né, seus indicadores principais e não perder a flexibilidade e o dinamismo que o mercado exige hoje, né? Então nem tanta burocracia, mas também nem falta de controle. É fundamental ter um controle e também uma burocracia, uma hierarquia mínima para a gente saber onde a gente quer chegar. Depois de conversar com os empresários, ficou evidente que, mesmo sem usar diretamente o termo burocracia, o senso comum sobre ele ainda aparece. Mas, ao mesmo tempo, as falas deles mostraram claramente que as empresas continuam vivendo aquele equilíbrio que o Weber descreveu. De um lado, eles reconhecem que regras, processos e hierarquia dão segurança, criam um ambiente profissional e ajudam a organizar o trabalho. Essa é a lógica racional legal, decisão guiada pela função e não pela preferência de pessoa. Por outro lado, também admite que o excesso de etapas pode tornar tudo mais lento, dificultar decisões e atrapalhar a adaptação no mercado que muda muito rápido. É aí que surge a ideia da gaiola de ferro, quando a racionalidade que deveria ajudar começa a engessar. Ainda assim, eles lembram que a velocidade demais também não resolve, porque alguns processos realmente precisam de tempo para gerar bons resultados. No geral, o que parece nas entrevistas é uma busca constante pelo meio termo, manter processos claros, mas com flexibilidade, garantir o controle sem sufocar a criatividade, organizar sem perder dinamismo. Há uma valorização crescente da horizontalidade, como forma de melhorar a gestão e aumentar os lucros. No fim, fica a compreensão de que a burocracia não é necessariamente um problema, mas uma ferramenta. E grande desafio das organizações hoje é saber equilibrar ordem e agilidade para alcançar eficiência.